Esta semana reinaugurou os trabalhos no Congresso Nacional e, na prática, o semestre político. A Câmara terminou a votação da reforma da Previdência. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. E a audiência de conciliação da revisão da Lei Candir não ofereceu solução, mas o assunto uniu diferentes forças políticas de Minas e mobilizou os governadores do país. Nosso convidado de hoje é o deputado Reginaldo Lopes, do PT. Bem-vindo, deputado. Eu agradeço o convite. Deputado, a autorização da transferência, vamos começar falando desse assunto que ontem sacudiu o noticiário, a transferência que foi autorizada pela juíza de Curitiba, Carolina Lebos, foi interpretada como perseguição pelo PT e houve quem dissesse que foi um trabalho de bastidor da Força Tarefa, que tinha o objetivo, inclusive, de provocar o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor viu esse episódio? Olha, primeiro, eu estou na Câmara dos Deputados há 17 anos. Eu nunca vi um ato tão forte em defesa da democracia, do devido processo legal, da ampla defesa e da Constituição, como ocorreu ontem. Em menos de 20 minutos, todas as lideranças partidárias, excluindo o PSL, mas que abre um parênteses, também não ficou gritando, denunciaram a manobra que muitos confiam que foi a mando do ministro Sérgio Moro. Só para a gente contextualizar, naquele momento, o plenário estava, os deputados estavam reunidos no plenário da Câmara. Não é para votação dos destaques do segundo turno da reforma da Previdência. Lembrado, Vivi, porque é o seguinte, então era um momento de grande não, concentração das forças políticas. De concentração e de disputa política. Divisão sobre seguridade social, sobre o sistema de aposentadoria do povo brasileiro. Nós, no enfrentamento, né, com vários destaques, 9 destaques dos partidos de oposição, que em tese são mais ligados ao presidente Lula, mas parou, suspendeu, inclusive, quando nós estávamos dentro do Supremo Tribunal Federal com o presidente Dias Toffoli. E os partidos políticos, e foram 14 líderes e vários presidentes de partidos políticos, saíram em caminhada, atravessaram, saíram do Congresso, Senado e chegaram no Supremo Tribunal Federal e fizeram um ato de denúncia, exigiram respeito à Constituição Federal, porque está garantida ao ex-chefe de Estado, né, Estado-Maior, esse tipo de garantias do espaço constitucional, onde ele vai ficar, do espaço. não é? Então foi um ato muito emocionante, e as falas também. Então isso demonstrou que ali, isso demonstrou que o Brasil e os partidos políticos e as principais lideranças têm a democracia como um valor. Foi muito importante para a história do Brasil. Por quê? Porque nas últimas semanas, vamos ser bem direto, houve um aumento, na minha opinião, da escalada autoritária do governo Bolsonaro. Olha que eu sou ponderado. Nós denunciamos na campanha que a democracia correria risco com o presidente Jair Bolsonaro, mas, de fato, nas últimas semanas, a partir da portaria, né, 666, a portaria do Sérgio Moro, no dia seguinte, a prisão dos hackers de Araraquara, numa loucura, numa tentativa, né, sem nenhuma respeito à Constituição, primeiro, ilegal, inconstitucional, portaria é para atos administrativos, não foi nem decreto presidencial. Que, diga de passagem, o Bolsonaro já emitiu mais decretos presidenciais do que o Maduro. Só para explicar o que é a portaria 666. Né? A portaria 666, na minha opinião, ela se equipara, talvez depois do AI-5, de 13 de dezembro de 68, é a portaria de maior restrição e autoritarismo à cidadania, à liberdade de cidadania das pessoas. Desrespeita a Constituição. Pois o devido processo. Porque ela só para explicar o que é. Fazer a repatriação
e a deportação das pessoas em 48 horas. Pessoas isso suspeitas ou pessoas violentas. Extremamente com conceitos subjetivos. Vocês percebem que não é uma portaria administrativa, é regramento. Se é regramento, é projeto de lei. É a Câmara dos Deputados, né, que são eleitos pela sociedade brasileira, que deve fazer o regramento. Isso foi Nem entendido, decreto presidencial cabe. Como um recado ao Greenwald. Né? Foi uma tentativa de perseguir ao Glenn Greenwald por causa da Vaza Jato, que ele tem todo o direito constitucional de preservação do sigilo da fonte. Então é um absurdo. O Moro tem que ter limite. Perdeu todo limite, ou seja, super vaidoso. Ele e o Dallagnol, na minha opinião, brincaram com o sentimento do povo brasileiro, porque a luta pela corrupção é uma luta de todos nós, de enfrentamento à corrupção. Na verdade, eles não tinham a corrupção como um fim, era como um meio, para ganhar dinheiro, inclusive, e o pior, de poder. Ou seja, o que o Moro e o Dallagnol fez, em qualquer país sério, eles estariam afastados das suas funções, agora, no mínimo, porque eles quebraram, Vivian, a equidistância do julgador com o acusador, do juiz com o Ministério Público. Então, eles quebraram totalmente o que as instituições liberais garantiram nessa caminhada civilizatória do povo brasileiro, e de todas as instituições do mundo respeitam esse princípio do devido processo penal, né, do Código Processual Penal. Há quem perceba e note que eles estão naturalmente em xeque, tanto o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, que é o Deltan Dallagnol, quanto com decreto, viu? O ministro da Justiça. Essa portaria. Pois é, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem estado sob cheque, né? Enfim. Tem sido, porque as notícias, os vazamentos continuam saindo, sim, não é? Agora, de fato, ainda não houve nenhuma decisão ou atitude no sentido de tirar deles o poder ou o cargo. Então, por isso que o ato ontem em Brasília foi muito forte. Olha, todos os líderes sobem à tribuna, inclusive o presidente Rodrigo Maia. Ele liga para o presidente do STF, marca uma audiência. Nós não mobilizamos, não convidamos, as pessoas saíram no plenário voluntariamente. A mídia tradicional quer esconder esse ato, que é muito forte. É uma reafirmação da democracia. Foi fundamental para a sociedade brasileira, porque tem uma escalada autoritária. Ou o Supremo, que é a nossa última instância do Poder Judiciário, que a gente tem para recorrer. A Suprema Corte Brasileira. E corretamente tomou a decisão rápida. O que eles queriam fazer é humilhar o presidente Lula, é desviar a atenção, é romper mais um direito que ele tem previsto na Constituição Federal. Então foi muito bom, né, esse ato, foi emocionante, as falas foram extraordinárias. Eu acho que a gente... E como é que isso impacta... Reafirmou a democracia. Como é que isso impacta daqui para frente, no Congresso Nacional? Não só não necessariamente o motivo que gerou essa articulação de toda a Câmara. Acho que nós passamos a ter uma responsabilidade muito grande com a ampliação do diálogo. O Brasil está vivendo uma crise muito grave economicamente. Muito grave. Eu já falei isso e vou repetir. Quando a gente vai olhar os números, o Brasil está vivendo... A própria eleição de Jair Bolsonaro é um sintoma de convulsão social da sociedade. Porque nenhuma sociedade que está bem elegeria o Jair Bolsonaro. Então, é um grito de socorro. Então, por que eu posso dizer? Porque 30 milhões de desempregados sem renda, 40% dos jovens não estudam, não trabalham, 63 milhões estão no SPC, a economia não cresce. Na audiência de conciliação sobre a Lei Candir, que estava lá todo o staff do Ministério da Economia, né, Ministério da Fazenda, e todos, né, representando os 27 governadores e alguns governadores, Minas em peso, todos os poderes. Olha a situação econômica brasileira. Nós estamos no 6º ano de déficit fiscal. Eu aposto aqui, nós vamos chegar em 2023 com o novo presidente da República com 10 anos de déficit fiscal, ou seja, o que arrecada não paga as contas. Tinha uma história que o PT quebrou o Brasil, mas nós vivemos de 2003 até 2013, 10 anos de superávit primário, e abrindo universidade, escola, fazendo programa, fazendo obras públicas, e sobrou mais de R$1 trilhão. Estão vendendo tudo
e vai chegar em 2023 com déficit fiscal. O Mansueto diz lá na conciliação que de 1,5 trilhão sobra 90 bilhões para a despesa da Lei Candir, dentro do Supremo Tribunal Federal, com Gilmar Mendes relator. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Ele diz que sobra 90 bilhões, e é verdade, tirando as despesas obrigatórias. Então, aquilo que não tem jeito, é despesas obrigatórias, servidores públicos, despesas obrigatórias. Então, tem a despesa de custeio, que é botar vacina, botar remédio nos hospitais, pagar os laboratórios, as pesquisas. Então, com esse custeio, gasta mais 60. Sobra para investimento no Brasil de uma economia de 6,3 trilhões de reais, 30 bilhões. E esse governo do Bolsonaro e a própria equipe da Fazenda que foi lá apresentar uma proposta para os governadores, não aceita o princípio de revogar a Lei Candir. E por que eu estou falando que isso é um absurdo? Porque sabe quanto que custa para a União pagar os estados o dinheiro que ela roubou? É roubou. Porque você tem um pacto federativo, você tem uma Constituição, você tem os entes subnacionais, Estado, município e União. A União faz uma lei que tira a sua competência tributária, que é o ICMS, é o imposto dos estados, subnacionais e dos municípios, e diga assim, eu estou tirando Fernando Henrique Cardoso em 96, mas eu vou te compensar. E não pagam. Foi que não aconteceu. E estão devendo quase 1 trilhão de reais. E aí, olha para você ver, sabe qual que é a previsão para esse ano de pagamento de compensação? 2017 foram 5 bilhões quase. 5 bilhões. O ano 2018 foram só 800 milhões. Agora é zero. A equipe, o staff da Fazenda, da Economia, do Bolsonaro e Paulo Guedes, não aceitou assumir um compromisso naquela audiência de conciliação que mandaria um PLN, um projeto suplementar no orçamento, para liberar crédito que não tem previsão orçamentária. Então vai ser zero. Agora imagina, eles estão tirando 39 bilhões, porque nós já votamos. A Câmara e o Senado, comissão mista, eu fui vice-presidente, soltou do projeto, aproveitou parte do meu projeto, que propõe um acerto de contas, ou a compensação, e garantiu 39 bilhões por ano. Mas isso não foi votado em plenário. Só falta nem o plenário. No Senado, nem falta na o plenário. Câmara. Mas essa é a referência, os cálculos, feito com o Tesouro Nacional. É a referência. Agora imagina um país que quer gastar 39 bilhões, um país que tem 30 bilhões para investir, para dar para quem? Para exportador, para as trades. Não é para o produtor rural, para o agronegócio, não é para o... É para o exportador. Só que tem que ter um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral disso? É que eu falo assim, a Lei Candir é criminosa em 2 aspectos. O primeiro aspecto é que ela quebrou o Pacto Federativo. Ela rompeu. Nós não somos mais uma república federativa. Nós temos que mudar o nome do Brasil, como diz o Zé Serra, né? Estados Unidos do Brasil, porque não é república. Você fez uma invasão de competência tributária, você tirou a competência. Aí qual que é o segundo problema? Desindustrializou o país. Acabou com a indústria brasileira. Eu estava buscando dado para reafirmar isso aqui. Eu consegui encontrar o dado pelo IBGE. O que o IBGE publicou semana passada? Que a indústria brasileira representa, nos 6,3 trilhões de riqueza do PIB, 11,2 do PIB. O que é 11,2? Sabe o que significa 11,2? Era pré-Vargas, antes do Vargas, do Getúlio Vargas. O Brasil chegou a ter 33% da indústria no PIB. O que significa? Em 23 anos da Lei Candir, criminosamente, uma pessoa que era industrial, que ia pagar 18% para cobrar uma matéria-prima, falou, para quê? Se eu vender, eu não pago nada. A empresa lá fora comprou sem impostos e devolve para cá. Tudo industrializado. Nós viramos um país primário exportador, não. Nós viramos uma colônia primária exportadora. Amarrar essa informação. Sem cobrar impostos. Só para a gente tentar amarrar essa informação, nós tivemos essa semana uma audiência de conciliação. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, chamou essa audiência, reuniu-se lá, então, reuniram-se lá os estados e a União, o governo federal. Não houve um acordo. Saiu de lá uma conversa de uma comissão que um tem... grupo em ata, sim, um grupo de trabalho... Mas por enquanto a conversa, né, deputado? Gilmar Vamos lá. Mendes. Concretamente. Não, tem 6 meses. O que o senhor espera? Não, em 6 meses alguma coisa vai acontecer. Quando o governador do Pará, Helder Barbalho, propôs, até fiquei feliz, porque eu sou autor da primeira PEC que revoga a Lei Candir, porque não adianta só resolver o problema federativo dos estados e não resolver a reindustrialização do Brasil. Então eu acho que tem que revogar. Aí que ele propôs revogar, a União teve a cara de pau.
Não, nós queremos revogar mesmo a obrigação de compensar. A União quer continuar dando imunidade tributária para o setor primário exportador. Agora, a Austrália é um país primário exportador. O Canadá tem mais de 50% na pauta de produtos primários. Não tem problema, é uma honra alimentar o mundo, mas tem que cobrar imposto. Como é que nós vamos pagar as contas? Esses liberais, ultraliberais, vai explodir o país. Mas o senhor acha que essa comissão vai funcionar? Você viu o texto da Nassif? Que esse modelo econômico pode ser chamado de terraplanista. É porque só quem acredita que a terra é plana, que você corta salário, não dá ganho reais, corta previdência, corta direito trabalhista, não faz obra pública, paga só, remunera os bancos, cartão de crédito com 320, que vai dar certo. Não, aí é porque não é keynesiana, é terraplanista. Deputado, o senhor aposta na comissão? Acha que a comissão vai adiantar alguma coisa, como o senhor disse, prevista em ata? Eu quero acreditar nas instituições. O relator, a Suprema Corte Federal, todos os poderes afirmaram um compromisso de 6 meses, a gente queria 4, para resolver até o final do ano. Eles não aceitaram a União. Então, vai resolver. Nem que revogue a Lei Candir. O Gilmar Mendes chegou a fazer uma ameaçazinha. Ó. Sim, ele poderia dar uma preliminar. Pois é, mas, agora, sabe o que é mas o seguinte? Chegou a falar, cria-se a comissão, Vivian, e vocês têm esse prazo. Depois desse prazo... A República Brasileira já perdoou as dívidas dos entes federados em 2 momentos? Em 1930, quando o Getúlio Vargas queria apoio político... Não seria a primeira vez se isso acontecesse. Terceira. Só tem que agora com legalidade. As outras 2 vezes foi política. Política que eu falo que é legítima também, mas não tinha embasamento jurídico, não tinha dívida para ser paga. Então, em 1930, Getúlio perdoou as dívidas dos entes federados, que estava quebrado e ia comprometer lá na ponta os serviços públicos, que eu chamo de colapso de serviços públicos. Uma coisa é a convulsão da sociedade, outra coisa é não funcionar mais nenhum serviço público. Mas a alegação hoje é que o Estado brasileiro, que a União tem dívidas internacionais e precisa desse dinheiro para honrar essas dívidas. Em 64, o golpe, a ditadura também perdoou. Agora não é perdoar. Eu propus um PLP, que é o seguinte. Quem entende contabilidade? Contabilidade é partilha dobrada. O que é isso? Crédito, débito, crédito, débito. Eu estou propondo 30 anos, já que estão... Porque eles apresentaram um projeto para renegociar a dívida. Não é isso, tá? O Zema quer adotar esse projeto. Tá? Que não resolve nada. Você vai suspender a dívida e o próximo governador vai ter mais problema ainda. Então eu estou propondo assim, a União finge que paga, o Estado finge que recebe. A União finge que paga, o Estado finge que recebe. A União deve, até 2015, 605 bilhões aos estados, 200 bilhões aos municípios, quase 800 bilhões. Os estados devem 603 bilhões. Sobra nada. É apenas discricionário. É coragem de liberar os estados e municípios para um recomeço. Aí nós podemos fazer legislação forte. Acompanhar mais endividamento, para não acontecer daqui a 30 anos, tá devendo de novo. Mas olha, já pensou se liberar os estados todos para captar recursos, fazer obras públicas, gerar... Isso é política keynesiana. Você pega R$1, faz uma obra pública, uma escola, faz um saneamento, aí gera, sabe o quê? 1,6. Quase o dobro de arrecadação. Isso tem mas com métrica. Esse modelo liberal. Não, aí que tá. A única coisa que existe na economia, Vivi, é a economia keynesiana. Métrica comprovada. Cientificamente comprovada. O resto é da turma da terraplanista, não tem jeito. Bom, mas eu sou otimista, nós vamos fazer alguma coisa na Lei Candir. Acho que nós vamos resolver. Revogar, eu estou na esperança Os governadores entraram no dia seguinte, na terça-feira, entraram aí com esse argumento. Minha aliança está com o Caiado, você viu o Caiado agora defende revogar também. Pois é, diz que vão entregar uma carta no Congresso propondo essa revogação. Lívia, qual que é o problema do Brasil? Vamos ser bem sinceros. Sem uma reforma tributária, não tem nenhuma possibilidade do Brasil voltar a crescer. Agora, não é a reforma tributária que está lá no Congresso, não. Que lá é neutra e simplificação. Simplificar ajuda, mas não resolve. Nós temos que liberar o consumidor. Você, todos que estão aqui, a Vivi ganha mais que vocês, mas vocês pagam imposto igual a ela. 73,6. Eu ganho mais que você, eu pago imposto igual a vocês. Isso é uma vergonha. Os impostos indiretos no Brasil é 73,6. Não existe lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Você pega os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos, ou os mais em desenvolvimento, você não compara esse modelo com nenhum outro país do mundo, seja jabuticaba. Aí eles querem só neutralidade. Não, você tem que parar de cobrar de quem tem salário, de cobrar de quem tem renda. Tem que parar de cobrar do empresário que tem uma folha de pagamento muito funcionário, tem pouco lucro, e cobrar do lucro. E você tem que
cobradas fortunas dos lucros e dividendos. Você tem que deslocar o imposto indireto para imposto direto. Você tem que deslocar o imposto regressivo, que é a mesma taxa para todo mundo, para progressivo. Você tem que ir aumentando de acordo com a renda das pessoas. Tem solução. Se fizer isso, desigualdade acaba no Brasil, reequilibra o ente federado. Só para a gente tocar numa questão que a gente não pode deixar de tocar, que é a questão da Previdência, né? Que a reforma da Previdência que foi aprovada com folga no primeiro e no segundo turno. A oposição foi amplamente derrotada, porque não conseguiu aprovar sequer um destaque apresentado nesta quarta-feira. E a oposição, então, encerra a Câmara encerra essas votações com essa derrota expressiva da oposição. O que explica essa situação da oposição? É uma questão meramente numérica ou existe também desarticulação dentro da oposição? Olha, quem leu a PEC 06 e quem vai ter acesso ao substitutivo da PEC 06 sabe muito bem que a oposição teve inúmeras vitórias. Nós fizemos aquilo, eu até escrevi um texto, chama reparação de danos. Nós preservamos vários trabalhadores. Os atuais, para os futuros nem tanto, mas para os atuais, nós preservamos o tempo de contribuição mínima para as mulheres de 15 anos, dos homens atuais para 15 anos, o trabalhador rural, a trabalhadora rural permanecer a meia idade, para as atuais educadoras da escola básica, conseguimos uma transição que era 60 anos para 52 anos, e os homens 55 anos. Conseguimos não elevar o BPC para 70 anos, deixamos 65 anos. Tiramos a capitalização, vários artigos da desconstitucionalização. Então nós tivemos ganho. É que a oposição comunica mal. Agora, há também então nós ganhamos. Agora, grande tivemos vitória. Ajuda do Centrão aí. O Centrão, isso é colocado na conta do Centrão e não da oposição. Não. Apesar de serem bandeiras da oposição, a força de levar a termo essas vitórias tem a ver, de ter feito essas conquistas, tem a ver com a força do Centrão, não dos partidos que formam o Centrão. Mas na própria Constituição de 88, uma Constituição que estabeleceu um novo padrão civilizatório no Brasil, nós puxamos o Centrão para a esquerda. É isso que eu ia te falar. No episódio do presidente Lula ontem, da defesa da democracia, cabe à oposição agora saber continuar dialogando e estabelecer uma agenda moderadora para o país, exercer o poder moderador do parlamento, com uma agenda de retomada do crescimento econômico que tem no centro o nosso principal aliado. Então, nós da oposição aumentamos a nossa responsabilidade. Porque eu não sou daquele que quero esperar a próxima eleição. Sabe por quê? O Brasil não aguenta esperar a próxima eleição. Nós temos que estabelecer uma agenda mínima para o Brasil. O Brasil vai explodir. Eu estou dando aqui os dados, indicadores. O que é explodir, deputado? Nos colapso social, nos serviços públicos, os prefeitos não têm dinheiro para pagar as contas, os governadores já não têm dinheiro para pagar as contas, as pessoas vão entrar numa convulsão social por desemprego, por desalento. Nós vamos ter que reorganizar esse país, né? É lógico que estão manipulando, estão vendendo tudo. Estão arrumando dinheiro para enganar o povo, para chegar em 2022 e falar assim, o Brasil vai virar uma Venezuela, não cresceu, não gerou emprego, não melhorou a renda, mas me dá mais 4 anos. O Brasil está virando a Venezuela de direita com eles. De direita. Eles querem vender 1 trilhão de papéis que o BNDES, participação, é sócio das empresas para gastar com o título da dívida pública. Eles vão vender as estatais subsidiárias, eles vão vender tudo, escuta o que eu estou dizendo. Eu venho cá em 2022, vou ser candidato, aí o povo vai poder me cobrar. Se eu estou falando a verdade, ou mentira. Se eu estou errando. Se eu estou errando demais na análise econômica, eu tenho que voltar para casa. O que vai acontecer? Vai estar com déficit fiscal. Vai vender tudo, não vai fazer nada para o povo, vai cortar direitos, vai romper o pacto civilizatório, ainda vai estar com mais déficit. Esse modelo, Viva, não resolve o problema do povo brasileiro, vai concentrar mais riqueza. Só para a gente fazer um fechinho, o Congresso está unido para deter isso ou o Congresso vai colaborar com isso? Em uma palavrinha só. Olha, nós temos que trabalhar para puxar o Centrão para estabelecer uma agenda mínima a favor do povo brasileiro. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT. Muitíssimo obrigada, deputado, pela presença. Obrigado. Nós falamos aqui sobre muitas coisas, sobre a transferência que foi impedida pelo Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo. Falamos muito sobre Lei Candir, um assunto denso e que é do máximo interesse de Minas Gerais, que é conseguir o ressarcimento, aquele dinheiro que não recebeu
pela isenção do ICMS nesses últimos 20 anos e também daqui para frente, caso a lei permaneça, porque há também uma discussão sobre revogação e também sobre o Congresso Nacional, a oposição lá, as dificuldades que a oposição tem de aprovar as suas pautas, mas o deputado defendeu que a oposição foi importante na redução dos danos na reforma da Previdência, como ele próprio mencionou. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.